Senhor, eu sou o presbítero Luiz Biazon e mais uma vez eu venho nesta tarde discorrer com vocês acerca da palavra do Senhor. E o tema escolhido para esta tarde é: o quanto você tem de bagagem na presença do Senhor? E para meditarmos sobre esse assunto, eu escolhi um tema que se encontra no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, que fala sobre a enfermidade de Ezequias. A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 20 de 2 Reis. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade, e com o meu coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo ainda Isaías saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade ampararei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amados irmãos, a primeira pergunta que fica no ar e muitos têm se perguntado isso: Deus, ele voltou atrás na sua decisão? Mas existe algo muito importante que as pessoas acabam deixando passar desapercebido. E eu te pergunto, foi Deus quem colocou aquela enfermidade em Ezequias? Foi Deus que permitiu que Ezequias enfermasse, ficasse doente? Como alguém pode voltar atrás daquilo que não fez? A ordem de Deus para Isaías era que ele fosse até Ezequias e pedisse a Ezequias para colocar a sua casa em ordem. Porque Ezequias, ele estava tomado por uma enfermidade. Enfermidade essa que não havia sido colocada por Deus. É por isso que não podemos dizer que Deus voltou atrás na sua decisão. Porque a enfermidade que havia tomado conta da vida de Ezequias foi uma enfermidade que tomou conta de um ser humano comum. Como eu e você estamos suscetíveis, sujeitos a todo tempo em acabar ficando doente. Hoje estamos bons, não sabemos amanhã. Nós, pela nossa natureza humana, nós estamos sempre suscetíveis a ser tomado por uma enfermidade. Mas o que Deus fez foi alertar Ezequias de que aquela enfermidade era para a morte. E quando Ezequias ele acaba de receber a notícia da parte do profeta, a palavra do Senhor no seu contexto diz que Ezequias ele se vira para o lado de dentro da cama com o rosto para a parede. E ele ora ao Senhor. Ezequias, ele fez Deus se lembrar de tudo aquilo que ele havia feito na presença de Deus. Todas as coisas boas, todas as vezes que ele tinha orado, jejuado, que ele tinha buscado a face do Senhor, todas as vezes que ele buscou a orientação de Deus, todas as vezes que ele fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. E a palavra do Senhor ainda diz, no contexto, que ele chorou muito.
E isso acabou chegando na presença de Deus. A sua oração tocou o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Ezequias tinha bagagem com Deus. Ezequias, ele tinha desenvolvido uma história com Deus. Ezequias, ele tinha desenvolvido uma intimidade com Deus. E isso fez toda a diferença naquele momento. E isso fez toda a diferença no momento em que Deus mandou que o profeta Isaías voltasse até onde Ezequias estava. E dissesse a Ezequias que ele seria curado daquela enfermidade e o Senhor ainda acrescentaria 15 anos a mais sobre a vida dele e o livraria da mão dos assírios. E eu te pergunto agora, quanto você tem de bagagem na presença de Deus? Quanto você acumulou ao longo desses anos de bagagem diante do Senhor? Ou você é como aqueles que é o último a chegar na igreja e o primeiro a sair? Ou você é aquele que chega no culto, não dobra o seu joelho nem para orar ao Senhor, nem para buscar a face dele? Você é aquele que não medita na Bíblia, na palavra? Você é daqueles que não dobra o seu joelho em momento nenhum durante o dia para agradecer a Deus, para buscar a face do Senhor? Eu te convido a mudar a sua maneira de servir ao Senhor. Comece a adquirir bagagem espiritual. Comece a adquirir bagagem espiritual diante de Deus. Foi por isso que Deus tomou essa decisão acerca de Ezequias. E como muitos têm pensado e dito que Deus voltou atrás na sua decisão, Deus ele não voltou atrás na decisão. Porque não tinha sido Deus quem tinha colocado aquela enfermidade em Ezequias. Ezequias, ele foi tomado por uma enfermidade de uma maneira natural e comum, como todo ser humano pode ficar doente. O que Deus fez foi ter misericórdia de Ezequias e se lembrar de tudo que Ezequias tinha feito na presença dele. E eu te digo nesta tarde, o quanto você tem feito para Deus. Será que você tem tanta intimidade com Deus assim a ponto de orar e Deus ele intervir em teu favor tão rapidamente como interviu em favor de Ezequias? E para finalizar, o contexto do qual nós acabamos de ler diz assim, que quando Ezequias ele se levanta da sua cama, Ezequias vai até o profeta Isaías. A palavra do Senhor diz que ele pergunta a Isaías, ele pede a Isaías uma prova de que realmente Deus estava naquele negócio. E Isaías diz assim para o rei Ezequias, que Deus iria voltar o sol 10 graus. O sol voltou 10 graus da sua inclinação natural. Deus fez o sol voltar 10 graus para mostrar para Ezequias que Deus era o Deus de Ezequias, que Deus era o Deus que acabara de curar Ezequias, que era o Deus que tinha acabado de interceder pela vida de Ezequias. Qual a tua intimidade com Deus? O quanto você é conhecido por Deus? Será que você tem tanto crédito assim com Deus como Ezequias teve? Fique com esta palavra nesta tarde. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua atenção. Graça e paz a todos. Deus os abençoe. Amém.